Estamos todos? Não? Ainda não? Estamos a chegar? Ok, malta, eu esqueci-me de fazer um anúncio há bocadinho. Não se esqueçam que temos a nossa prayer room, ok? Para qualquer coisa, para agradecer, para pedir, seja o que for. Temos ali atrás o Ivan a assinar, podem ver, é ali, ao fundo. Estão a ver? Fixe. Ok, vamos começar agora a nossa próxima sessão. E quem vai falar agora é a Miriam. Miriam, please. Vou passar o microfone. Obrigada. Então, está-se bem. Podes traduzir-me se quiseres. Não, obrigada. Eu acho que vou precisar de tradução aqui em algumas partes. Ok, então, antes de mais, para quem não me conhece, eu sou a Miriam. Olá. E é muito bom estar aqui convosco, obrigada. Eu sei que toda a gente está a fazer isso, mas eu quero mesmo agradecer ao Pastor Carlitos, ao Paulo João, a toda a organização, ao pessoal que esteve aqui horas e horas envolvido na organização desta conferência. Obrigada pelo convite. Obrigada, Joana e Francisco, por me terem neste papel. Então, basicamente, eu estive este último ano em Sydney. Estive a estudar songwriting, composição musical, no college. E hoje fui convidada para falar um bocadinho sobre criatividade. E eu espero que os próximos minutos sejam inspiradores. Eu fui muito desafiada enquanto estava a preparar isto e espero mesmo que nós possamos sair daqui mais apaixonados por Deus e apaixonados pela obra dele e pelo reino dele. A primeira coisa que eu gostaria de fazer era perguntar quem é que está aqui nesta tarde que se considera criativo. Levantem os vossos braços, não levantem, consoante. Ok. Tipo 30% da sala, eu diria, considera-se criativo. Ok, era mais ou menos o que eu estava à espera. Isto é bom, porque assim eu consigo continuar as minhas notas. A primeira ideia que eu queria passar, eu vou dar-vos 3 pontos nesta tarde. E a primeira ideia que eu vos quero passar é que criatividade é natural. Portanto, todos nós somos criativos. A ideia de que a criatividade se calhar é um dom que só alguns têm, não é verdade. A ideia que esses criativos, sabem como as pessoas às vezes se referem aos criativos? Sim, esse grupo de criativos, pertencem a uma elite, são essas pessoas que têm um talento especial. Isso não é verdade. E porquê? Porque todos nós fomos criados por Deus. Eu acredito que a maior parte das pessoas que está aqui acredita em Deus e acredita que nós fomos criados por Deus. E Deus é o ser mais criativo que existe. Deus é o ser mais criativo que alguma vez vai existir e nós fomos criados por Ele. E Ele respirou a sua criatividade e respirou a sua vida em nós. Então, criatividade não é um talento, não é um dom que só alguns têm. Criatividade é natural, faz parte de quem tu és. E nós somos criados para criar, faz parte da tua natureza. Ok? E agora, para quem ainda está assim meio apático, sim, não sei se isso é bem verdade, eu quero só dar-vos um exemplo prático. Eu não sei se isto foi mega fail, eu devia ter trazido um livro e esqueci-me. Não preciso de nada, é só um livro que existe que se chama The Artisan Soul, que foi escrito pelo pastor Erwin McManus. E se vocês ainda não leram, eu quero mesmo aconselhar-vos. Eu queria ter trazido o livro só para vos mostrar o aspecto da capa, mas eu quero mesmo aconselhar-vos porque vai revolucionar a ideia que vocês têm, não só sobre vocês mesmos, mas também sobre a ideia sobre as pessoas que estão à vossa volta. E nesse livro ele fala sobre um exemplo muito prático e que é o seguinte: quando nós temos 3, 4, 5 anos, as crianças criam o seu próprio mundo e o mundo é como está na imaginação delas, do estilo, tu dás um livro para uma criança e dizes, ok, tens que pintar esta árvore, tens que pintar este desenho. E aquela árvore pode ser de qualquer cor, pode ser às bolinhas, pode ser aos riscos, pode ser whatever. E tu com 4 ou 5 anos consegues criar situações. Eu lembro-me quando eu era miúda, eu tinha, não sei, talvez 4 ou 5 anos, sim, e o meu quintal num dia era uma loja, no segundo dia era um escritório, e eu e a minha equipa de trabalho, que eram as minhas vizinhas, estávamos a trabalhar, e com 4 ou 5 anos isso é natural para nós. É uma coisa que faz parte da tua natureza. E todos nós passámos por isso, eu tenho a certeza absoluta. Quem é que teve essa experiência quando era miúdo? Há pessoas que chegam ao cúmulo, entre aspas, de ter amigos imaginários. Ok? E porquê que isso existe? Porque faz parte de nós, porque é quem nós somos, porque é natural para nós. Mas o facto é que, por algum motivo,
essa percepção é alterada ao longo do tempo e enquanto nós fomos crescendo, essa percepção foi alterada. E uma frase que o Herman McManus tem no livro diz: criatividade é substituída por conformidade e originalidade é substituída por padronização. E é isto que acontece. Mas a realidade é que não é este o plano de Deus para a nossa vida. Não é este o desejo que Deus tem para a nossa vida. E ao longo de toda a Bíblia nós podemos ver isso. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Romanos 12, quando Deus nos pede para nós não nos conformarmos com a cultura onde estamos inseridos, mas para sermos diferentes e substituir aquilo que está na nossa mente pela palavra de Deus. Podemos ver isso, por exemplo, em Mateus 5, e é esta palavra, é este versículo que eu vou utilizar para falar também do próximo ponto, quando Jesus nos pede para nós sermos o sal e a luz deste mundo. Basicamente, Jesus pede-nos para nós darmos sabor e darmos cor a este mundo e às pessoas que estão à nossa volta. Então nós podemos ver que é realmente um desejo de Deus expresso por toda a Bíblia, que nós não sejamos, lá está, não substituamos a nossa criatividade por conformidade ou padronização. Não, Ele quer que nós tragamos mesmo o sabor e a cor do que é ser diferente e do que é ser filho de Deus para o mundo. E não só para fazermos parte de uma elite ou de um grupo de pessoas que são especiais, mas que nós possamos passar realmente aquilo que nós temos a todas as pessoas que estão à nossa volta e que todas as pessoas possam ser autênticas e trazer aquilo que Deus lhes deu. Yeah? Ok, primeiro ponto, criatividade é natural. Digam comigo, criatividade é natural. Temos o PowerPoint, brutal. Obrigada. E ainda meteram um acento. Eu tenho que vos confessar uma coisa. Eu fiz este PowerPoint enquanto estava de férias e estava num Mac que não tinha a linguagem em inglês. Então isto de antes era em português. E isto de antes era criatividade e natural. Portanto, todas as outras coisas, se não houver acentos, já sabem o que é que aconteceu, ok? Obrigada em terem posto. Então, ok, primeiro ponto, criatividade é natural. Segundo ponto, vamos ler, temos a passagem em Mateus 5, do versículo 13 ao 16. Ok, vou ler por aqui. E diz: permitam-me dizer porque é que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como é que as pessoas poderão sentir o tempero de uma vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo para ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se vos faço portadores da luz, não pensem que é para vos esconder debaixo de um balde virado. Eu quero posicionar-vos onde todos vos possam ver. E agora que estão no alto do morro, onde todos vos conseguem ver, tratem de brilhar. Eu queria abrir aqui um parênteses que eu adoro onde diz tratem de brilhar, porque é como Deus põe-nos lá, Ele faz com que nós estejamos lá em cima, mas agora vocês tratem de brilhar, tratem de fazer alguma coisa. E continua a dizer: mantenham a vossa casa aberta, que a generosidade seja a marca da vossa vida. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a aproximar-se de Deus, o generoso Pai do céu. E eu estava a ver que o Hassan me ia roubar a mensagem quando começou a falar sobre luz e a luz pequena e a luz grande. E eu, oh meu Deus, vou ficar sem mensagem. Mas pronto, basicamente eu quero utilizar estes versículos para falar sobre criatividade tem uma missão. Criatividade é natural e tem uma missão. E essa missão é ser relevante. Deus dá-nos esta responsabilidade. E quando Ele diz tratem de brilhar, Ele está a pedir para nós sermos relevantes. Está a pedir para nós sermos relevantes na vida dos outros. E eu queria falar um bocadinho sobre isto, porque eu acho que ao longo talvez dos últimos anos, eu não sei precisar quanto, mas eu sei que isto é um assunto que gera sempre alguma polémica, principalmente nas igrejas. Mas vamos ser relevantes, mas o mundo é que é periférico à igreja, a que nível é que nós temos que ser relevantes e adaptarmos àquilo que o mundo está a fazer? Eu queria falar sobre a importância de nós sermos relevantes. Basicamente a importância. Porque é que é importante nós sermos relevantes? É importante nós sermos relevantes simplesmente para achar coisas em comum com os outros. Porque sem coisas em comum, nós não conseguimos relacionar-nos e não conseguimos passar uma mensagem. Quando tu não percebes aquilo que alguma pessoa está a falar, das duas uma, tu tens duas respostas. Ou desligas, ou se alguém não percebe aquilo que tu estás a dizer, tu vais pensar tipo, não, nós não temos nada em comum, não vai fazer sentido continuarmos esta conversa e não vais aprofundar esse relacionamento. E é isso que nós queremos evitar, porque nós temos uma mensagem para passar.
Então, por isso é que é tão importante nós sermos relevantes, para encontrarmos coisas em comum com os outros, para podermos passar a mensagem que nós temos. E quando se fala sobre ser relevante, basicamente é por isto. Se não houver relacionamento, não existe forma de passar a mensagem. Ok? Então, o meu conselho para nós nesta tarde é mesmo, acima de qualquer coisa, dá prioridade aos relacionamentos. Tira tempo para conhecer, tira tempo para ouvir. O que é importante para os outros? Aquilo que nós temos a tendência de chamar o mundo lá fora. Tipo, as pessoas que não vêm à igreja, as pessoas que não conhecem isto, tira tempo para os ouvir, tira tempo para os conhecer, cria um relacionamento. Porquê é que não é importante para eles vir à igreja? Porquê é que não é importante para eles... whatever, porque eu quero perceber o que é que se está a passar contigo. Dá prioridade ao relacionamento. E isso é ser relevante. E nós encontramos o maior exemplo disso em Jesus. Uma coisa que eu quero ressalvar aqui, é que nós não temos que tornar o Evangelho relevante. O Evangelho por si só é relevante. Nós não temos que o tornar relevante. Aquilo que nós temos que fazer é mudar a forma e adaptarmos a forma como o passamos às pessoas. E isso acontece com o exemplo de Jesus. Nós vemos, por exemplo, em Mateus, quando Jesus fala por parábolas, era isso que ele estava a fazer. Ele não estava nunca a mudar o Evangelho, ele não estava nunca a mudar a mensagem que queria passar. Ele simplesmente estava a usar parábolas para que as pessoas conseguissem identificar com o que ele estava a dizer e pudessem relacionar-se com isso e entender o Evangelho. Era esse o propósito dele ao utilizar parábolas. E é esse que deve ser o nosso propósito também. Nós devemos adaptar a forma como mostramos às pessoas a mensagem. A mensagem não muda nunca. Ok? Lembrem-se sempre que o Evangelho é relevante por si próprio. Aquilo que nós temos que fazer é a forma como o passamos. E no final desta passagem, no versículo 16, Jesus dá-nos a fórmula para nós sermos relevantes. Ele diz: mantenham a vossa casa aberta, que a generosidade seja a marca da vossa vida, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a aproximar-se de Deus, o generoso Pai do céu. Então, basicamente, ele relembra a todos nós que a maior ferramenta de criatividade que nós temos é a nossa vida. É a forma como nós vivemos e como nós tratamos os outros. É a melhor forma que nós temos para passar a mensagem, para passar o Evangelho. Está a fazer sentido para vocês? Está toda a gente acordada? Está tudo bem? Então, o facto da nossa vida ser relevante é um método que Deus utiliza para falar às outras pessoas, que Deus utiliza para trabalhar nas outras pessoas. E com isto, eu quero passar para o que é ser relevante. Porque agora que já percebemos a importância de ser relevante, para achar não é common ground, coisas em comum com os outros, vamos ver o que é realmente ser relevante. Então, eu não sei se vocês acompanham, mas a Hillsong tem um blog chamado Hillsong Collected. E há pouco tempo atrás, o pastor Carl Lentz, que o Francisco também já falou, escreveu um artigo sobre o mito da igreja cool. E eu estava a ler o artigo e eu achei super interessante e achei super pertinente trazer os 3 pontos que ele escreveu nesse artigo para aqui, para este tema, para a criatividade. Então, ele basicamente concluiu que não existe uma definição para... não é o artigo, para a palavra, ok. Não existe uma definição para a palavra cool, porque aquilo que é cool para mim pode ser nada cool para ti. E basicamente falou de 3 pontos pelo qual a igreja se deve reger e que eu acho que faz todo o sentido nós também falarmos neles a nível de criatividade. E o primeiro ponto é ser genuíno. Não faças alguma coisa só porque todas as outras pessoas estão a fazer. As pessoas sabem a distância, tipo, o que é genuíno ou o que é que não é genuíno. E se não for genuíno, as pessoas não vão dar crédito, não vão credibilizar isso. Portanto, não faças alguma coisa que não és tu, não faças alguma coisa que não é natural. As pessoas vão perceber o que é ou não autêntico. E mais uma vez, se não for, as pessoas não vão credibilizar isso. Então, ponto 1, ser genuíno. O ponto 2, ser seguro. Nós não nos podemos envergonhar da mensagem que estamos a passar. Nós não podemos tentar esconder o nome de Jesus. Nós não podemos tentar esconder o Evangelho. Não podemos... Deus deu-nos dons. Deus deu-nos esta missão. Deus deu-nos este trabalho. Então, ser seguro nisso. Ser seguro naquilo que Ele te deu. Ser seguro na tua natureza. É que nem é no dom que Ele te deu, é ser seguro na tua natureza, ser seguro na forma como Ele te criou. A parte do papel criativo é
é fazer diferente, é arriscar, é fazer alguma coisa desconhecida, é tipo... Como é que vocês dizem step out? É ser ousado. Obrigada, Francisco. É ser ousado e arriscar alguma coisa que nunca foi feita até agora. Isso é parte da nossa vida, do nosso papel enquanto criativos. É fazer alguma coisa diferente. Enquanto eu estava a pensar nisto, eu lembrei-me de Moisés. Porque houve uma vez que eu ouvi uma frase que fez todo o sentido. E eu quero tentar mais ou menos explicar. Quando Moisés estava a liderar o povo pelo deserto e eles eram acompanhados e eram guiados por uma nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite. E a frase em inglês é: Are you following the cloud or are you following the crowd? Basicamente é: estás tu a seguir a nuvem ou estás a seguir a tendência, aquilo que toda a gente está a fazer? Estás a seguir a nuvem e a presença de Deus ou estás a seguir aquilo que é popular, aquilo que é tendência? E o terceiro ponto é: ama as pessoas. Ser genuíno, ser seguro e amar as pessoas. Nós temos que nos lembrar que nós não estamos a criar para nós mesmos. Nós podíamos ter ido, e é completamente ok, nós podemos escolher outra indústria, podemos escolher outra coisa qualquer. Nós não estamos a criar para nós mesmos enquanto criativos na igreja. Nós estamos a criar para outras pessoas. E por isso é tão importante nós investirmos uma vez mais nos relacionamentos e perceber o que é que se passa com eles, o que é que se passa na vida deles, o que é que eles gostam, o que é que eles estão a ouvir, o que é que não se está a ouvir. Ama as pessoas. Dá prioridade ao relacionamento. Foi isto que Jesus fez. E no final de tudo, aquilo que nós queremos, o nosso objetivo, é passar esta história de amor que nós já conhecemos, que é a melhor história de amor de sempre, de todos os tempos, às pessoas. Então, nunca negocies um relacionamento por uma tarefa. Nunca negocies um relacionamento por uma obra. Nunca negocies um relacionamento, uma música. Nunca negocies uma dança, uma forma de fazer alguma coisa. Tipo, nunca negocies um relacionamento por causa disso. Nunca te foques na tarefa só em si. Tipo, dá sempre prioridade às pessoas. Foi isso que Jesus fez ao longo de todo o tempo. E é isso que nós temos que fazer. O terceiro ponto: criatividade é natural. Criatividade tem uma missão, que é ser relevante. E o terceiro é: criatividade envolve dependência. Eu adoro, eles meteram os acentos em tudo. Tão queridos. Criatividade envolve dependência. E o que eu quero dizer com isto, vamos começar por ler Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, diz: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e ele mantém tudo até ao presente momento. Ok, este ponto, criatividade envolve dependência. Raramente se fala em criatividade sem se falar em inspiração. São coisas que estão muito conectadas, muito ligadas. E na sua origem, a palavra inspiração, isto vai ser giro porque eu vi isto em inglês, vou tentar traduzir. Na sua origem, a palavra inspiração quer dizer breath upon, o que quer dizer tipo soprado, soprado em, ok? Soprado em. E basicamente a origem da palavra inspiração remete-nos para a existência divina. Remete-nos outra vez para Gênesis 2, no versículo 7, onde a Bíblia diz que Deus soprou. Não sei se nós temos esse versículo ou não. Gênesis 2, se calhar não temos. Não temos. Desculpem, é mais à frente. Em Gênesis 2 a Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem. Eles são espetaculares. Deus soprou na narina do homem e deu-lhe vida. Ok, então a palavra inspiração só em si, na sua origem, já nos remete para a origem divina de Deus, tipo, para a nossa natureza. E isso é brutal. E isso dá-nos um ponto de partida espetacular. Dá-nos um ponto de partida fantástico. Então, tendo como ponto de partida que todos os que estamos aqui temos como objetivo mostrar como Deus é e aquilo que Ele criou e aquilo que Ele ambiciona para a humanidade, eu acho que todos nós podemos dizer e podemos concordar que aquilo que nós ambicionamos é uma coisa bonita, certo? Só que uma coisa bonita só pode ser criada se a nossa alma estiver saudável. Não há outra forma de nós criarmos alguma coisa bonita. A nossa alma tem que estar saudável para nós podermos criar alguma coisa bela.
E atenção que saudável não significa perfeito. Muitas vezes saudável significa tu chegares até Deus e seres completamente vulnerável e pedires a Ele para colar todas as peças da tua imperfeição. E isso é saudável. Ter essa noção que nós não somos independentes, ter essa noção que nós somos completamente dependentes de Deus, isso é saudável. Ok? E eu tenho visto ao longo dos tempos que dos maiores hits a nível cristão, dos maiores sucessos a nível de música que toda a gente canta, muitas vezes é isto, muitas vezes são declarações apenas tipo de quão grande Deus é e de quanto nós precisamos dele. Não é tipo aquela música espetacular com tudo e mais alguma coisa, não, mas é simplesmente esta declaração de Deus, eu não sou independente, eu preciso de ti, eu preciso que tu venhas e coles todos os bocadinhos da minha imperfeição. E isso é saudável. Ter essa noção é saudável. Então, há duas coisas que eu queria focar. O primeiro ponto é, não coloques o teu esforço em te tornares expert. Coloca o teu esforço em manter-te apaixonado. Porque a realidade é que os experts são independentes. Experts são pessoas que não precisam de nada nem de ninguém e vão no seu caminho e criam e fazem e não se preocupam com mais nada. Mas não é a independência que nós ambicionamos. Aquilo que nós ambicionamos é a longevidade. Aquilo que nós ambicionamos é a relevância e a maturidade. É que nós possamos passar a mensagem para as outras pessoas de uma forma em que possa deixar um legado. Portanto, não ponhas o teu foco, não ponhas o teu esforço em te tornares um expert, porque expert tem sempre independência envolvida. Aquilo que nós queremos é manter-nos apaixonados. Aquilo que nós queremos é deixar um legado. Ok? E o segundo ponto é, volta sempre à fonte. Nunca deixes que os teus sonhos, nunca deixes que a ambição que tu tens de criar uma música, nunca deixes que a ambição que tu tens de criar a dança perfeita, de criar tipo uma cena brutal, de pintar um quadro brutal, se torne maior do que a tua busca por Deus. Nunca. Foi isso que Jesus fez ao longo da sua vida inteira. Jesus seguiu o plano de Deus e Jesus foi obediente e isso custou-lhe a vida. E bolas, de certeza absoluta que Ele queria ajudar-nos da melhor forma, mas não há outra maneira disto de ser feito. Mas Ele foi obediente. Ele morreu por nós. Então, nunca deixes que os teus sonhos se tornem maiores do que a tua busca por Deus. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus foi perfeitamente obediente. Com isto, e ainda voltando à inspiração, eu não quero que nós fiquemos ok, então agora sou eu e Deus e não tenho mais ligação com outras pessoas. Não, mantém-te receptivo, mantém-te aberto. E é muito importante nós sermos sábios e criarmos este equilíbrio entre o tempo que nós temos, eu e Deus, entre o tempo que eu estou a buscar a Deus, a ler a minha Bíblia e a orar e perceber qual é que é a vontade de Deus para a minha vida, mas também viver em comunidade, porque foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos criou, para amar as outras pessoas e para tomarmos conta uns dos outros. Então, e a inspiração pode vir de tantos sítios. E a inspiração pode vir de tantas formas. Porque Deus pode falar contigo através de tantas formas. Então, a primeira coisa é, não te isoles. Não te isoles. Não penses que, ok, agora vou ficar aqui eu no meu quarto com a minha Bíblia, sentada em cima da cama, a orar. Isso é importante, claro que sim. Mas sai, rodeia-te com outras pessoas, ouve outras coisas, ouve o que é que está a acontecer, mantém-te receptivo a isso. E a segunda é, abraça a novidade. Abraça a novidade. Não faças as coisas da forma como sempre fizeste. Procura formas novas de fazer as coisas, procura formas novas de criar, ser receptivo, eu lembro-me que das coisas, eu lembro-me de uma conversa que eu estava a ter com uma pessoa completamente estranha e depois dessa conversa, eu nunca tinha visto aquela pessoa na vida. E depois dessa conversa eu senti-me tão inspirada por causa de uma conversa que eu tive com um desconhecido. E eu acho que isso acontece das mais variadas formas, tu podes ir a um parque, ver um pintor, podes conversar como eu conversei com uma pessoa completamente estranha, podes ver tantas coisas a acontecer e Deus pode falar contigo através de tantas situações, Deus pode falar contigo através de tantas pessoas. Portanto, não te isoles e abraça a novidade. Lembra-te que portas velhas nunca levam a caminhos novos. Então não fiques agarrado a formas de fazer coisas porque já resultou uma vez. Não vai ter que ser assim para sempre. Deus está constantemente a criar.
Deus está constantemente em movimento. Então, abraça a novidade, ser receptiva a novos sabores, a novas cores. E atenção que vocês estão a falar com alguém, olha, eu em comida, pá, era uma cena do estilo, eu gosto tanto da minha comida portuguesa, gosto tanto de comida italiana e fico aqui. Mas a verdade é, tu não vais saber se gostas mais de alguma coisa sem experimentares. Então experimenta, abraça a novidade, ok? Agora, quem é que se lembra ainda dos 3 pontos? Eu não sei quanto tempo é que tenho. O que eu quiser. Já passei, não já? Está-se bem. Ok. Criatividade é natural. Digam todos comigo. Ponto número 1. Criatividade é natural. Criatividade tem uma missão. Qual é a missão? Ser relevante. Uau, tão fixe. E criatividade envolve dependência. Yeah? Boa. Obrigada, Francisco. Ok, estes são os 3 pontos que eu queria partilhar convosco assim, de uma forma um pouco mais pormenorizada, mas existem também alguns conselhos práticos que eu gostaria de vos dar, que me têm ajudado muito e eu gostaria de partilhar convosco. E o primeiro conselho é, ser diligente. Nós temos a melhor mensagem do mundo e nós temos que nos lembrar disso. E se nós olharmos como as pessoas fazem... O que é isso? 20 minutos! Tenho tanto tempo! Então, se nós olharmos para como as coisas são feitas no mundo empresarial, por exemplo, nós vemos que as equipas de marketing passam horas e horas a trabalhar, a fazer brainstorming, a trabalhar em ideias e em estratégias, como é que podemos fazer isto, como é que podemos fazer aquilo. E isto acontece basicamente para eles tornarem uma boa ideia eficaz. E nós temos a melhor mensagem do mundo. Porquê é que nós achamos que uma boa ideia chega? Porquê é que nós achamos, sim, isso é brutal, vamos fazer isso. Explora essa ideia. Tipo, parte essa ideia aos bocadinhos e vamos perceber, ok, o que é isto? Vamos trabalhar nisto, vamos construir, vamos solidificar um bocadinho o que é que está a acontecer. E eu acredito mesmo que nós temos que buscar a Deus num outro nível. Eu acredito que Deus nos está a chamar, quando nós dizemos que o mundo é periférico à igreja, nós temos que fazer com que isso aconteça. Nós temos que buscar a Deus num outro nível, nós temos que trabalhar num outro nível, temos que ter disciplina num outro nível, temos que ser diligentes com aquilo que Ele nos deu. Agora, para o próximo ponto, existe um vídeo que eu não sei se está ok. Alguém me pode dar aí? Está ok? Obrigada. Existe um vídeo que eu gostava de partilhar convosco e já vamos lá ver o segundo ponto. Isto é a palavra para alguém. Abraça a novidade. Ok? Voltamos atrás só porque havia alguém que precisava de ouvir isto. Ok. Nobody tells people who are beginners, and I really wish somebody had told this to me, is that all of us who do creative work, like, we get into it, and we get into it because we have good taste. But it's like there's a gap, that for the first couple years that you're making stuff, what you're making isn't so good, okay? It's not that great. It's trying to be good. It has ambition to be good, but it's not quite that good. But your taste, the thing that got you into the game, your taste is still killer, and your taste is good enough that you can tell that what you're making is kind of a disappointment to you, you know what I mean? A lot of people never get past that phase. A lot of people at that point, they quit. And the thing I would just say to you with all my heart is that most everybody I know who does interesting creative work, they went through a phase of years where they had really good taste, they could tell what they were making wasn't as good as they wanted it to be. They knew it felt short. It didn't have this special thing that we wanted it to have. And the thing I would say to you is everybody goes through that. And for you to go through it, if you're going through it right now, if you're just getting out of that phase, you got to know it's totally normal. And the most important possible thing you could do is do a lot of work. Do a huge volume of work. Put yourself on a deadline so that every week or every month you know you're going to finish one story. Because it's only by actually going through a volume of work that you're actually going to catch up and close that gap. And the work you're making will be as good as your ambitions. It takes a while. It's going to take you a while. It's normal to take a while, and you just have to fight your way through that.
Okay? Ok. Basicamente este vídeo, desculpem não ter tradução, mas este vídeo basicamente fala-nos entre o equilíbrio de sermos diligentes e de trabalharmos e de não desistirmos e de definirmos deadlines e definirmos coisas que vamos fazer e de sermos disciplinados, mas também no sentido de relaxa. Há coisas que demoram o seu tempo, há coisas que tudo precisa de um processo. Relaxa, apenas continua a tentar. E o meu segundo ponto, o primeiro é ser diligente, o segundo ponto é ser criativo não significa ser perfeito. E lembra-te disso. Eu queria partilhar convosco uma história, vou ser um bocadinho vulnerável aqui, mas uma das coisas que eu mais aprendi este ano foi efetivamente isto, foi efetivamente a dar espaço à falta de ideias e a dar espaço à falta de criatividade ou à falta de ideias. Eu vou dar-vos um exemplo. No final deste último semestre, nós tínhamos que apresentar 2 músicas originais, tínhamos que submeter 2 músicas originais. E eu, por norma, sou muito boa a lidar com procrastinação. Até existe uma foto que eu não sei se vocês têm aí, acho que têm, que eu queria passar também, porque eu não sei se mais alguém nesta sala se identifica. Tem a foto, talvez. Mas basicamente a foto é um bocadinho a minha vida. Ok, está ali, eu não sei, desculpem. Ok, então o primeiro diz: Do you have an idea for your project yet? Já tens alguma ideia para o teu projeto? E ele responde: No, I'm waiting for inspiration. Não, eu estou à espera de inspiração. You can't just turn on creativity like a faucet, you have to be in the right mood. Tu não podes fazer isto assim de um momento para o outro, tens que estar no mood certo. E ele pergunta: Ok, então e qual é que é o mood? E ele diz: Last minute panic. Isto sou eu. E então, mas desta vez, atenção, desta vez eu tinha tudo programado, porque eu tenho 2 originais para submeter e é o trabalho tipo final do projeto, eu tenho que ter isto como deve ser. E então eu programei tudo e nós tivemos uma semana de paragem, tipo de break antes do final de semestre, e eu pensei, ok, nesta semana eu vou fechar os temas, vou compor, tipo, tá tudo ok, tenho a pessoa para produzir, está tudo espetacular. O que é que acontece? Desta vez, em que eu tinha tudo programado, em que eu tinha tudo planeado, eu não sabia o que é que ia escrever. Eu não tinha, tipo, uma única ideia sobre o que é que eu queria explorar para escrever o tema. Eu não fazia a mínima ideia. Eu agarrava na guitarra todos os dias para compor e, tipo, não saía nada. Eu fazia uma malha e pensava, não, ok, isto não vai resultar. E eu estava tão frustrada porque eu pensei, fogo, eu raramente planeio as coisas com tanto tempo e desta vez que eu planeei tudo como deve ser e que tenho tudo a organizar, tipo, eu não tenho ideias, eu não sabia mesmo o que é que ia escrever. Ok, eventualmente no final da semana, às 3 da manhã, eu tive porque toda a gente sabe que à noite nós trabalhamos muito melhor, né? Tive um rasgo e consegui escrever uma música em 2 horas e foi brutal e ok, acabou por correr tudo bem. E eu lembro-me que depois estava a partilhar esta história com um dos meus professores e estava a dizer-lhe, fogo, não acredito que eu não tive uma única ideia para fazer o tema. Pá, estava mesmo difícil sair daquele espaço. E ele só me disse, Miriam, tu tens de aprender a relaxar mais. Tens de aprender, tipo, a dar espaço à falta de ideias. Só não pares de tentar. E isso é muito importante, porque às vezes há pessoas que pensam, eu se calhar não nasci para isto. Assim como eu pensei, eu cheguei a uma fase em que eu pensei, não, esquece, isto não é para mim, tipo, eu vou voltar para Portugal e fazer outra coisa qualquer. Do estilo, não deixes que isso defina a tua vida, não deixes que a falta de ideias defina aquilo que tu és. Porque, uma vez mais, criatividade não é um talento, não é alguma coisa que tu tens ou não tens. Está na tua natureza. Portanto, não deixes que isso que defina alguma coisa, apenas continua a tentar. Não pares de tentar por causa disso. O terceiro ponto é valoriza a colaboração. Não subestimes o poder que existe em criar juntos. Nós somos melhores juntos. Nós fazemos coisas melhores juntos também. E para estas, eu acho que ainda tenho tempo. Tenho. Ok, eu também quero partilhar uma história convosco. Eu tenho que usar exemplos porque eu acho que é melhor. Eu tive a oportunidade deste semestre participar numa semana em que eles chamaram Songwriting Camp. Então, basicamente, nós ficámos isolados, entre aspas, do resto do mundo. E eu tive a oportunidade de nós tínhamos sessões, 2 a 3 sessões por dia, e em cada sessão nós tínhamos que escrever uma música. E quando eu comecei eu não conhecia
talvez 75% das pessoas com quem estava a trabalhar, o que foi bastante desafiante, foi bastante difícil porque no início foi muito complicado escrever para mim com pessoas que eu não conhecia, não sei em que ponto da vida é que eles estão, não sei nada sobre as pessoas, e para mim foi muito desafiante. E eu lembro-me que eu entrei nessa semana, para já só algumas pessoas é que tiveram a oportunidade, eu tive o privilégio de poder participar nessa semana, então eu fui naquela, eu queria escrever um hit em todas as sessões. Tipo, não, ok, e não é necessariamente mau, eu estava a ser diligente, entre aspas, com aquilo que me tinha sido dado, mas eu queria escrever um hit em todas as sessões onde eu ia, tipo, não, nós vamos sair daqui com uma música como deve ser. Eu cheguei ao segundo dia, já estava esgotada. Tipo, no final do segundo dia eu estava completamente esgotada. Não só emocionalmente, porque eu não conhecia as pessoas, estava ali numa grande ginástica, tipo, não sabia como é que havia de lidar, mas também a nível de ideias, porque eu dei as minhas ideias todas, tudo o que eu tinha de letras, tudo o que eu tinha de melodias, tipo, eu dei tudo nas sessões todas. E eu até estava a ser um bocadinho, olhando para trás, eu acho que não dei muito espaço às outras pessoas para falar. A verdade é essa. Eu já pedi perdão a Deus, está tudo ok. Mas eu lembro-me que no final do segundo dia, quando eu cheguei a casa, eu pensei, ok, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem e eu não vou conseguir aguentar o resto da semana assim. E eu lembro-me de orar e eu lembro-me de ouvir claramente o Espírito Santo a falar comigo, a dizer, ei, o que é que estás a fazer? Quais é que são as tuas motivações? Tipo, quando estás a escrever estas músicas é para quê? É para as outras pessoas olharem para ti e dizerem, bem, esta miúda é espetacular, quero trabalhar com ela para sempre, ou, sabem, eu estou a ser super sincera convosco, estou a ser super honesta, porque foi isso que eu senti na altura, do estilo, eu senti o Espírito Santo a relembrar-me de, what's the big picture? Para que é que estás a fazer isto, realmente? Para que é que estás a escrever estas músicas? E tipo, isso mudou tudo. E eu fui relembrada, uma vez mais, que eu não estou a criar para mim mesmo. Eu estou a criar para as outras pessoas. Eu estou a criar para uma coisa muito maior do que eu. E lembro-me que a partir daí mudou radicalmente a minha experiência nesse processo e nesse projeto que nós tivemos. E ideias que no início pareciam super pobres, entre aspas, acabaram por ser tipo as linhas favoritas das músicas, e os meus colegas são tipo génios mesmo, eles são génios criativos. E quando nós entendemos isto, quando nós entendemos que nós somos melhores juntos, nós trabalhamos melhores quando estamos juntos e quando damos a prioridade à outra pessoa, e é isso que Deus quer, e é isso que Jesus é. Tipo, Jesus sempre fez isso. Então, valoriza a colaboração. E o quarto ponto, para finalizar, é encontra alegria no processo. Lembra-te que o processo é o espaço existente entre o sítio onde tu estás agora e o sítio onde tu queres chegar. Mas é nesse processo, é nesse caminho que tu vais passar a maior parte do teu tempo. Então, trata de aproveitar, não fiques frustrado com más ideias, não fiques frustrado. Uma vez mais, não penses, ok, vou desistir, isto não é para mim. Trata de, tipo, encontrar alegria no processo, encontra alegria no que estás a criar, encontra alegria no que estás a fazer. Tipo, se isto não está a correr bem, não faz mal. Tira um tempo, começa de novo. Ou, ok, isto não corre bem, tira um tempo e começa noutra música. Faz outra coisa qualquer. Eu estou a falar de música porque é a minha experiência mais pessoal, mas isto aplica-se a qualquer área na nossa vida. Encontra alegria no processo, encontra alegria com as pessoas com quem estás a trabalhar, encontra alegria na tarefa, no que estás a fazer, porque é aí que tu vais passar a maior parte do teu tempo. Yeah? E é isto. Eu espero que tenha feito sentido.